uma limitação da taxa de administração. Por favor, o que eu vou fazer é um comentário genérico, tá? Mas, por exemplo, tem uma fundação de apoio específica que teve um trabalho do Tribunal de Contas no ano passado que retinha 32% da receita como taxas de administração ou despesas operacionais. Eu só quero ficar com esse número, tá? Imagina um doador que fala assim, eu vou doar para uma pesquisa do coronavírus, mas 32% vai ficar na conta daquela fundação de apoio. Ele vai apoiar? Ele não vai colocar. Então, a gente precisa ter noção de qual é o custo que está envolvido, qual é a estrutura que está envolvida. Mas, mais do que isso, na nossa portaria, a gente coloca que esse fundo de endowment vinculado a essa organização gestora, que é uma fundação de apoio, ele vai se comprometer a aplicar os recursos em linha de pesquisa atrelada às minhas áreas estratégicas, lá do MCTIC, foco na missão e dizendo claramente onde se pretende chegar. Então, são linhas. Por exemplo, não é a minha praia, mas está colocado lá como IoT, Internet das Coisas, inteligência artificial, cybersecurity, eletromobilidade, energias renováveis, água. São 12 áreas estratégicas, tá? Então, o que nós fizemos? Nós colocamos isso no site e marcamos um evento para divulgar isso. Nós colocamos numa quinta-feira, numa quarta-feira, e quando foi na segunda-feira, nós já tínhamos recebido documentações de 8 instituições, 8 fundações de apoio. 7 cumpriram os requisitos em termos de documentação, uma não cumpriu. Então, nós assinamos, nesse dia 5 de novembro, não foi, Fernando? Acho que é 5 de novembro, nós assinamos 7 termos de apoio institucional do MCTIC com essas fundações. Hoje, nós temos 22 em análise, além das 7. Tá? Eu até, na semana passada, quando eu estava lá em Maceió, uma dessas 22 era de uma fundação, ele falou, poxa, mas eu entreguei no dia não sei quanto de dezembro e até agora não analisou. Pois é, sabe como funciona? Final de ano, entregou na última semana, recesso, dezembro, e a minha equipe que analisa é uma pessoa, que agora estava de férias em janeiro. Não? Então, a equipe que analisa vai estar retomando agora em fevereiro e a gente deve resolver esse número de 22 aí ao longo do tempo. E o que nós temos, qual é a nossa proposta? Primeiro, nós temos um termo de apoio institucional. A Fundação se compromete a cumprir esses requisitos e nós manifestamos para o mundo que o MCTIC dá apoio institucional e vamos trabalhar junto. Mas, como eu costumo dizer, a figura é pobre, tá? Mas eu ainda não achei uma mais adequada. Isso ainda é uma carta de intenções, ainda é um namoro. Olha, digo que vou cumprir e eu te dou o apoio, mas você ainda não cumpriu. Quando nós tivermos efetivamente o fundo de endowment criado, então a Fundação de Apoio criou o CNPJ, o Peregrino foi lá e resolveu o problema do CNAE, e nós temos o fundo de endowment vinculado à Fundação... Eu tive a infeliz ideia de falar a Fundação ABC só para fazer um jogral e eu descobri que tinha uma Fundação ABC, né? Então, a Fundação XPT, XPTO, XYZ, qualquer coisa, e ela lançou o fundo, e efetivamente aquele fundo, por meio do estatuto, por meio do Conselho de Administração, Comitê de Investimento, tudo cumpre o que nós combinamos, nós vamos lá e vamos dar o selo MCTIC para aquele fundo de endowment daquela organização gestora para aqueles temas. Esse fundo vai poder... Está resolvido? Não. Porque ele pode ter, como a Érica falou, doações de finalidade específica, parciais. Tudo isso vai ter que estar tratado dentro do estatuto. Como é que vai compor, onde é que vai gerenciar, onde é que vai ficar na conta, né? Vai ficar no Santander ou vai ficar no Santander, né? Então, vai ficar onde? Vai gerenciar. Aí nós vamos dar o selo. Isso, o que nós pretendemos mostrar para aqueles investidores que disseram, olha, eu vou lá, mas ninguém me diz o que é. Olha, nós temos aqui uma carteira de projetos, mas, antes, nós temos um mapa estratégico, o governo está dizendo quais são, mais do que o governo, o Estado brasileiro está dizendo quais são os temas prioritários, onde a gente quer chegar. Essa está a carteira de projetos. Aqui nós temos um conjunto de fundos de investimento, organização gestora, fundação de apoio, com o selo que garante, minimamente, uma estrutura de
governança, de compliance, de estrutura, de accountability e por aí vai. E aí a gente pode fazer esse link. Ah, mas e se depois, quando a fundação começar a operar, ela for lá e descumprir? Eu vou lá e tiro o selo. E faço que nem a CVM, publico no jornal de grande circulação. Comunicado importante ao mercado. Hoje nós tiramos o selo da fundação do Fernando, porque descumpriu o que nós combinamos. A ideia é essa. Aí, quando a gente fez uma apresentação no Congresso do Confiés lá em Brasília, uma colega de uma fundação falou, mas olha, a ideia nós colocamos em um determinado ponto lá, que o ideal é que a fundação trabalhe com uma taxa de administração de até 5%. Isso já é meio consagrado no meio. Inclusive, quem se candidatou e recebe recurso, por exemplo, do Rota 2030, sabe que é esse o valor que está colocado ali dentro. Poxa, mas eu vou colocar 5%, vai ter a outra que vai colocar 15% de taxa de administração. Eu falei, eu acho que o doador, quando olhar isso, se ele tem uma preocupação com a estrutura e com a finalidade, ele vai preferir colocar na sua estrutura de 5%. Então, não existe mais espaço para estruturas egípcias, megalomaníacas, mas estruturas enxutas, com uso de tecnologia de inteligência artificial e voltado para determinados temas, né? Bom, então isso é o que nós propomos hoje. Isso aqui resolve todos os problemas? Não, longe disso, e a gente sabe disso. Então, nós temos alguns desafios. Os desafios que estão postos hoje, e nós estamos trabalhando em frentes diferentes para tentar atendê-los. Porque, com o que nós temos hoje, talvez, se a gente tivesse na Fundação de Apoio da Universidade Federal do Espírito Santo já um fundo de endowment, quando esse senhor muito, muito, muito rico chegou lá e queria colocar o dinheiro, ele poderia colocar o recurso lá. E um dos problemas que a gente identificou, para quem olha gráfico financeiro, é tentar trabalhar para evitar o orçamento na figura de voo de galinha. R$1 bilhão, e começa um monte de coisa, no ano seguinte não tem nada, cai. É melhor a gente ter recursos que permitam uma previsibilidade, uma continuidade e que a gente possa planejar. Eu não vou começar 5 estradas, mas eu vou começar uma e vou chegar em algum lugar. Eu não vou começar 10 pesquisas, mas eu vou chegar em uma que vai gerar um produto e talvez o incremento desse produto me permita trabalhar com as outras pesquisas. Mas a gente precisa superar o desafio da governança. A governança tem que ser instituída. Tudo aquilo que está colocado na lei precisa virar realidade. Eu preciso ter um fundo de endowments que tenha efetivamente um conselho de administração, que tenha efetivamente um comitê de investimento, que tenha um conselho fiscal, para que quem vai colocar o recurso sinta a segurança de para onde vai esse recurso. Eu preciso esperar o segundo, né, que é a questão do Tostines. Da onde vem o dinheiro? Porque hoje algumas empresas já podem utilizar aquela ideia que a Érica apresentou, é uma possibilidade, mas nós temos outras. Porque para grandes fortunas, seja para os family offices, seja para grandes empresas, seja para grandes fundos que têm interesse em fomentar determinadas áreas do conhecimento, tem uma figura, tem várias, mas eu vou colocar só aqui uma, que é tradicionalmente trabalhada como os first loss. Alguém aporta um recurso, considerando assim que é uma primeira perda, eu não concordo com o nome, mas enfim, vamos lá. Ele cria uma primeira perda para fomentar um determinado segmento e depois que esse segmento estiver fomentado, ele poder trabalhar. Isso pode ser, assim, um exemplo muito comum, a gente está trabalhando com um instituto, que ninguém sabe qual que é, mas é um instituto aqui de São Paulo que trabalha com cobra e faz vacina, porque ele tem uma grande capacidade e tem alguns laboratórios no mundo que querem desenvolver determinadas coisas, mas falta um pedacinho. Para ele conseguir aquele pedacinho, tem que investir um caminhão de dinheiro. Não, eu posso, de repente, fomentar que determinados institutos tenham fundos que permitam fazer pesquisas e depois a gente compartilhar esses resultados. Compartilhar efetivamente, no modelo mais ou menos como a gente tem trabalhado com a Embrapi, que coloque recurso público, instituto público, dinheiro privado, e se der certo a pesquisa, vamos dividir. Vamos dividir o resultado. 1/3 é do privado, 1/3 é do instituto, 1/3 é de quem veio o recurso, e esse recurso vem, como a FINEP trabalha com subvenção, vira receita, e ele coloca depois como financiamento de startup, ou não reembolsável, ou centelha, ou qualquer outra coisa. Então, essas ações
podem acontecer. Mas nós temos a outra questão do funding, que é o funding pessoa física. A gente precisa trabalhar essa questão da isenção tributária. Ainda numa face Forrest Gump, né, aquele contador de histórias, né, minha cunhada foi para os Estados Unidos, casou com um americano que mora no estado de Massachusetts. E o pai dele, que tinha algumas posses, imóveis, e estava vendo que ia morrer, aquela coisa toda. Se ele transmite todos os bens, tá? Eu sei que quem conhece a lei vai ver que tem vários parâmetros, eu li, né, porque conversando com ele, mas assim, imóvel, empresa e dinheiros em banco, mais ou menos. Se transmitir do pai para o filho, ele perde 52% entre impostos, taxas, emolumentos e blá, blá, blá. Se ele cria uma fundação, e eu estou simplificando, pelo amor de Deus, se ele cria uma fundação, coloca todas essas coisas e utiliza o recurso para ciência, cultura, segurança, são 5 coisas, tá? O imposto que ele paga é de 12%. E, além do mais, ele cria uma fundação e coloca toda a família trabalhando ali, né? Então, isso é um fator importante. A gente não está nem falando disso, porque a estrutura legal dos Estados Unidos é diferente. Quando a gente analisa lá o Global Index, quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá. Pega os 20 primeiros, vê o que tem de característica comum quanto a aspecto legal dos 20 primeiros. Todos são common law. Todos trabalham com uma outra estrutura jurídica. Então, é diferente. Eu dou aula na FGV em Brasília e tem um curso que eu trabalho, que é o curso de parceria público-privada. A primeiro slide do primeiro dia, da primeira semana do curso, eu coloco o slide que é assim, ó, parceria público-privada não significa public-private partnership. Se você traduziu isso no Google, esqueça. Porque são coisas completamente diferentes. Então, não dá para a gente pegar, amanhã vamos pegar o modelo americano de isenção e vamos colocar aqui. Esquece, não vai acontecer. Mas nós, tomando isso como premissa, sabendo disso, a gente pode voltar a brigar, ou trabalhar, ou apresentar moções, esforço em conjunto, para voltar à questão da isenção tributária. Talvez naquela que estava prevista anteriormente, ou talvez de uma maneira um pouquinho mais agressiva, mostrando outras coisas. Porque esses recursos, se nós tivermos foco na missão, vinculação a resultado, a gente está trazendo dinheiro de um lado e colocando geração de potencial econômico do outro. Nós temos também o desafio de ter carteira de projetos que signifiquem o link entre o conhecimento científico e o potencial de inovação. Isso é uma questão importante. Nós temos o desafio, e aí é o desafio para o CONFIES, que é criar o primeiro fundo. A gente precisa ter o primeiro fundo para parar com a história do Tostines. A hora que a gente tiver o primeiro fundo está constituído, com tudo montado, arrumado, ok, agora a gente já não está mais na dúvida se vende mais porque é fresquinho. Agora tem que manter ele fresquinho. Qual é o fresquinho? É conseguir alocar os fundings. E se a gente tiver bons projetos, um fundo pronto para recepcionar esse recurso, talvez aí efetivamente a gente possa fazer na falta de uma figura melhor, vem esse matchmaking de trazer quem tem recurso e falar, olha, está aqui, ó, ele está pronto para receber e está pronto para usar nessa carteira de projetos aqui. Então, é um passo. Tem que dar esse passo, tem que dar esse passo para que depois a gente possa... Está faltando aquela última palavra ali, era para sair criar a cultura de doação. Mas, para isso, a gente precisa, para trabalhar a criação de uma cultura, ter uma governança instituída, ter isenções tributárias, ter carteira de projetos firmes, dizendo, afinal de contas, para onde a gente quer caminhar? Não é alocar recurso em qualquer fundo, para qualquer pesquisa, para qualquer lugar. O endowment precisa passar por isso. O endowment não vai resolver todos os problemas, mas é um importante fator. A Érica falou, né, que existe um fundo que tem 40 bilhões, mas ele tem 217 anos, né? Pode ser que eu tenha trocado, seja 227, mas é por aí. Então, tem 200 anos que eles estão trabalhando nisso com uma outra estrutura legal. A gente precisa ir criando os próximos passos. Tá? Então, é essa proposta que nós apresentamos. Nós, hoje, temos
uma estrutura de governança que já está posta no papel, que a gente precisa virar realidade na primeira organização gestora que cria um fundo. Nós temos potenciais interessados em aportar esse funding em quantidade razoável, em valores razoáveis. Mas aqueles que têm, eles têm insegurança com relação ao controle do recurso, insegurança com relação à governança e insegurança para onde esse dinheiro vai. E isso somos nós que temos que fazer o dever de casa, né? Os institutos, o Ministério, o CONFIES, né? Para que a gente possa fortalecer esse aspecto. E nós contamos com a formação de uma massa crítica para discutir esse tema. Cada vez que a gente vai num evento e que a gente associa mais pessoas a essa proposta, a gente fortalece essa opção. Se nós não começarmos a pensar um pouquinho fora da caixinha naquela figura e continuarmos dependendo, olha, temos que ter orçamento para alocar, temos que ter orçamento, depende do FNDCT, depende do fundo setorial, depende, a gente não vai colocar nenhum containerzinho com a bandeira do Brasil naquele slide que o Harari costuma apresentar quando ele faz palestras. Tá? Bom, a minha apresentação é essa, ficamos à disposição, estamos lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, 5º andar, sala 591. Qualquer pessoa que quiser trazer contribuição, discutir academicamente, nós estamos abertos e somando esforços. Tá? Para a gente chegar nesse local, nós já discutimos com FINEP, BNDES, ANPEI, KPMG, Ernst Young, Deloitte, Accenture. Quem puder contribuir, se a gente não superar essa fase de trabalhar o público, o privado e os interessados, mais uma vez, perdão pela palavra, os stakeholders, a gente não vai mudar a realidade. Tá bom? Obrigado, tá? Obrigado, Marcelo. Eu queria chamar a Érica. Por favor, Érica, senta aqui. Vamos fazer 15 minutos de perguntas. É rigorosamente 15 minutos. O meu papel é ser chato mesmo, porque senão a gente vai violar o regulamento aqui. Um aqui escrito, 15 minutos para a mesa. O André da FINEP, outra aqui. Gente, microfone aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, parou. Depois a gente faz mais uma segunda rodada. Vamos lá, microfone aqui. Fica aqui, na lateral. Eu vou passar aqui, que é mais fácil. Quem pediu aqui? Não, primeiro ele, depois você, Fernando. Mas vocês podem trocar. Você é mais velho. Bom. Boa tarde. Bom dia, né? Meu nome é Fernando Lins, sou do CETEM. Gostaria de fazer uma pergunta a qualquer um da mesa, talvez o Marcelo possa ser a pessoa mais indicada. Os fundos setoriais que vêm de royalties, né, eles podem ser considerados passíveis de serem alimentar um fundo desse? Fez. Entendeu? Peraí. Vamos fazer o seguinte. Os fundos setoriais podem servir para o endowment? Guarda essa nota. Vamos fazer 3 perguntas e você responde. Desculpe, senão a gente não vai dar tempo. O segundo. Bom, rapidinho. Meu nome é Ciro, sou da FAPEP. Para a Érica, enquanto a proibição de dinheiro público ser investido nos fundos, se o exemplo da República Tcheca, né, que vendeu estatais, esse dinheiro poderia ser usado? E para o Marcelo, essa proibição que não conseguiram a isenção. O Executivo já tem uma proposta para ser mandada para fazer esse pedido de isenção? Vou passar para o Marcelo para ele pegar logo essas duas aqui. Bom, vou tentar lembrar aqui, então, a questão dos fundos setoriais. Bom, nós temos, como eu comentei, a gente tem várias iniciativas em andamento. Hoje, se você falar, os fundos setoriais, eles podem virar endowment, ou os fundos setoriais não podem virar endowment. Fundo setorial, ele vira recurso público não pode ser colocado em fundo de endowment.
A partir do momento que ele é qualificado como fundo setorial, ele tem um tratamento, por exemplo, como é o fundo de endowment, pelo fundo do FNDCT, o Fistel, o Funtel, é tudo fundo supraconstitucional. Agora, vale a pena a gente pensar que a gente está numa realidade que tem aí uma PEC dos fundos que mexe com essa constituição de um número que eu já ouvi de 201 a 227 fundos, né? E os fundos setoriais eles estão inseridos dentro desse pacote. E aí abre uma janela de oportunidades que, eventualmente, pode ser pensado. Eventualmente, você pode tratar o recurso das obrigações legais antes dele se tornar um fundo setorial, e aí, se ele for um recurso de obrigação legal, que ele é tratado, e aí, obrigação legal, por favor, lato sensu, tá? Não estou falando de óleo e gás, porque quando eu falo de fundo de obrigação legal, o Peregrino já fala, óleo e gás não, né? Mas, assim, todo mundo, lato sensu, tá? Então, os recursos lato sensu de obrigações legais, enquanto eles são privados, talvez possa se considerar a possibilidade de direcionar essa obrigação legal para uma outra coisa. Como, por exemplo, e aí falando de obrigação legal sem ser fundo setorial, por exemplo, 0,5% de óleo e gás que as empresas, do faturamento das empresas, que elas podem aplicar em projetos de ciência e tecnologia, isso não é recurso público. Ela aplica, comprova, eventualmente a gente pode pensar nisso. Tá? Não só esse, como outros. A questão toda, e aí eu vou até fazer um link com essa questão, foi falado da Lei Rouanet, né? O problema é quando esse recurso transita e ele vira uma obrigação legal que implica em isenção tributária, aí tem um outro tratamento, o Tribunal de Contas entra no circuito, política econômica, então é uma outra coisa. Tá? A gente não pode confundir as duas coisas. A outra coisa que você perguntou... Então, a isenção fiscal. Para começar, o executivo é muita gente, né? Então, todo mundo foi, todo mundo é muita gente, né? Nós estamos trabalhando, efetivamente, dentro do grupo que discute o endowment, voltar à discussão sobre a possibilidade de inserir isso na legislação. Existem algumas iniciativas sendo tomadas em diversas frentes, e aí a gente tem que entender o cenário que a gente está tratando. É que, quando se falou em isenção tributária, existe um grupo dentro do Ministério da Economia que trabalha, acho que a Érica tem esse número, não foi você que falou? Não, acho que é o Cristiano que falou. Tem um total de coisas que chega a 300 bilhões de reais num pacote de coisas que você pode qualificar como renúncia fiscal, isenção tributária, tem um pacotão. E aí está tudo colocado ali dentro, né? Mexerica, tangerina, bergamota, está tudo no mesmo pacote. Então, a gente vai precisar diferenciar essas coisas, assim como a questão dos fundos setoriais dentro da PEC dos fundos. Né? Obrigado. Houve uma desorganização. Né? Não, obrigado não, não acabei. Então, assim, existe uma coisa que a gente vai ter que botar tudo na mesma linha. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Sobre a experiência... sobre essa pergunta da experiência da República Tcheca. Não foi um caso concreto, mas que houve toda uma regulamentação para isso. Acho que o Brasil teria que fazer o mesmo. Né? Hoje, eu acho que seria necessária uma permissão legal, uma abertura nesse sentido. Hoje, da lei como está, temos um entrave aí. Mas seguiria nessa mesma lógica, havendo uma lei específica permitindo isso, uma regulamentação específica que permite, acho plenamente possível. Acho que é um modelo que pode e deve ser replicado, porque foi bem sucedido e a gente tem uma agenda enorme de privatizações aí para vir. Eu queria só comentar que a gente estudou alguns modelos, né, além desses. Então, por exemplo, para não ficar só na conta da privatização, na Itália, 2% das receitas das loterias vão para fundo de endowments para cultura e educação. Uma ONIA daquela, não sei se é Estônia ou Letônia, 15% dos impostos sobre imóveis vai para fundos de endowment para educação e ciência. Então,
o leque de opções é bastante grande. E a gente precisa colocar isso na discussão. Próximo aqui. Quem que pediu aqui? Evandro FMT. Nosso vice-reitor. Na época de 2000, 2001, 2002, eu tive a oportunidade de estar no CPQD. E lá conhecendo diretores de empresas naquela região de Campinas. Nessa época, a principal relutância em se aplicar investimento em P&D, por exemplo, era principalmente pelo não gerenciamento dos projetos e a falta de probabilidade de entrega, vamos dizer assim, e prazo, principalmente a questão dos prazos. E você disse que conversou com várias empresas sobre a questão do não uso da lei do bem. Qual foi a resposta dessas empresas? Quanto tempo eu tenho? 2 horas? Essa pergunta, na verdade, nós conversamos, tem várias questões, tá? Então, nós dividimos, aí eu vou entrar num capítulo bem breve, tá? Se alguém quiser, depois a gente conversa sobre isso. A gente dividiu o pacote da lei do bem em 3 fases, em 3 grupos. Tem um grupo que as pessoas anseiam algumas coisas que dependem de alteração legal. Isso a gente não tem uma ação imediata, depende de uma série de coisas. A gente vem tratando isso com o Congresso e dentro do governo. Tem algumas discussões que são factíveis, como, por exemplo, já que a gente falou disso, hoje a empresa pode usar como lei do bem se estiver no lucro real tributável no ano do investimento. Se a gente pensar no modelo espanhol, por exemplo, em que você cria um estoque de crédito que você pode utilizar num prazo de 3 anos, muda muito. Porque, geralmente, assim, pensando bem linear, tá? Você tem uma empresa, você resolveu investir naquele ano em ciência e tecnologia, provavelmente seu resultado vai ser negativo. Você teve mais despesa do que receita, muitas vezes você não tem lucro, então, quando você tem lucro, o lucro não é suficiente para bater tudo que você tem direito. Então, essa é uma coisa que pode ser possível. Existe uma outra discussão, a Érica levantou aqui de uma maneira indireta, mas por que é só lucro real? Por que eu não coloco lucro presumido? Aí tem uma outra discussão, que a Receita coloca um ponto de vista que também a gente tem que ver o seguinte, porque quem escolhe se vai fazer lucro presumido ou lucro real é a empresa. Aí eu sou pessoa física, eu vou declarar o imposto de renda. Eu escolho usar o modelo simplificado, mas depois eu quero descontar o recibo do médico. Bom, se o seu recibo de médico é melhor do que o desconto simplificado, vai para o lucro real e sai do lucro presumido. Isso está no pacote. A outra coisa é de gestão. Então, nós mudamos, existia um backlog muito alto, e aí a empresa utiliza a lei do bem, coloca no balanço dela ali para março e apresenta o form em julho. Só que quando chega em julho, o MCTIC estava com um backlog de 5 anos sem avaliar. Aí o MCTIC não aprova. Quando chega em dezembro daquele ano, a Receita vai visitar a empresa. Mas por que você bateu isso aqui? Não, porque eu usei a lei do bem. O MCTIC aprovou? Não aprovou. Então, não aprovou por quê? Porque não deu resposta. Então, deixa que eu vou dar a resposta. E aí o cara da Receita, o fiscal da Receita, vai avaliar se aquilo faz jus ou não. Invariavelmente virava multa, glosa e comunicado relevante que afetava a imagem da empresa. Isso é um outro pacote que a gente está tratando. E, por fim, a questão do form eletrônico, que a gente já mudou. Tá bom? Respondeu não, né? Poxa, fala que não, só para o Peregrino não poder pegar a palavra. Ele está transbordando de emoção. Ali, por favor. Depois tem aqui o Cristiano, depois tem mais alguém aqui. Aí a gente encerra, porque tem almoço. Eu estou vendo. Levante. Para ter desenvolvimento, tem que ter estrutura física. Nós temos hoje nos laboratórios, nas universidades, equipamento parado em caixa. Então, a parte física nós temos. Capital humano nós temos. Temos uma garotada maravilhosa na área de bioquímica, fármaco, computação, etc. Mas falta uma peça do Lego. O estímulo econômico para que o cara que cria a tecnologia, ele receba o benefício que ele criou. A universidade possa receber uma parte disso e a fundação também. Não seria interessante fazer uma gestão com a CVM, criar fundos com cotas subordinadas, de tal forma que o benefício da criação tecnológica e científica ficasse no fundo e os stakeholders pudessem compartilhar o resultado da riqueza criada. Se nós não criarmos uma peça para a riqueza criada ser dividida entre os criadores, não vamos estimular a garotada. E tudo bem, aqui tem um monte de gente com cabelo branco, etc. Mas não é a gente que vai fazer tecnologia, tá certo? É a garotada. É o cara do ITA, é o cara da USP, da física, etc. Aí precisa criar uma peça, um instrumento financeiro, para que o benefício criado possa ser usado pelos criadores, que é a universidade e os pesquisadores.
Eu vou Fazer mais objetividade da compartilhar prova. essa resposta. Eu vou compartilhar essa resposta aqui com o Marcelo. O endowment é um fundo de doações. Ele não é um fundo CVM, não é um fundo de investimento. Então, o retorno, né, são conceitos que se avizinham, mas que não se confundem. Não é um condomínio de ativos. Não, eu entendo. Mas eu acho que essa construção, ela também é possível de ter um partilhamento, né, por lei de patentes, assim, ter uma construção de tecnologia que assegure também, por exemplo, caso o endowment tenha equity numa startup e ter outros sócios dessa startup, eu penso que não tenha problema. Mas o Marcelo vai aqui complementar. Bom, eu compartilho dessa questão, que tem que ter a questão econômica. Não vou me ater para o Peregrino me bater, mas assim, eu queria só dizer que a gente estava falando aqui de endowments, né? Essa sua questão tem muito a ver com outros temas, como, por exemplo, FIP, os FIPs que está dentro da lei de TIC, da lei de informática, passa pela discussão da lei de patente, de propriedade intelectual, que precisa ser trabalhado. Tá? Isso é um outro cenário. Mas tem que ser um Lego, tem que ser uma peça simples para encaixar no financiamento, Sim. transferir o valor criado e o valor rapidamente criado possa ser compartilhado. Se você tiver várias camadas de burocracia, o valor criado não vai para o resultado final. Tá. Para a gente não estender, mas mais ou menos, por exemplo, eu vou pegar o exemplo da FINEP. A FINEP entra em algumas operações com subvenção, que é mais ou menos isso. Ele faz o financiamento, quando o produto dá certo, o resultado daquele trabalho é compartilhado. A Embrapi faz isso e por aí à frente. Esse ponto aí eu acho bastante interessante. Eu tive em Israel há 2 anos atrás, e eles têm uma figura lá, que é uma empresa, né, com fins lucrativos vinculada aos institutos, que permitem justamente esse compartilhamento dos benefícios. Então, que vai para o pesquisador, vai para a instituição e vai para a própria empresa, né, para poder rodar todo aquele modelo, né. Mas eu queria falar um pouquinho aqui, que eu acho que tem 3 grandes, digamos, desafios dentro de todos esses aqui que estão descritos de pontos indicados em Maceió, dentro de alguns desafios, dos 5 desafios que o Marcelo Meireles colocou e que a Érica também sinalizou na apresentação dela, que eu vou dizer assim, que acho que a gente tem um desafio técnico, que é de como fazer. E eu acho que é o que a gente está discutindo aqui. Conversei um pouquinho com o Peregrino aqui da hipótese da gente ter juntamente com o Ministério, de um guia, né, de boas práticas, de como fazer, de como estruturar os fundos para o âmbito da ciência, tecnologia e inovação. Acho que isso é uma sinalização que pode vir a ser resultado desses fóruns que a gente vem fazendo aí ao longo do mês de janeiro, né, e fevereiro. Você tem um desafio que é legal, né, aí já foi muito explorado aqui, que vai entrar na questão da isenção fiscal, e aí todos esses pontos estão sendo levantados. E você tem um terceiro, que eu acho que vai muito ao ponto do que a gente está colocando, que é uma questão cultural. Então, é uma questão nova para o brasileiro, que impacta, sobretudo, primeiro, na credibilidade das instituições. As pessoas, os doadores, têm que enxergar o projeto, têm que enxergar a fundação e ter credibilidade naquilo, senão isso não vai funcionar, né? E no Brasil a gente tem também uma cultura que a gente vem tentando modificar, de que isso é o papel do Estado. Isso aí isso remonta lá a 95, reforma Bresser-Pereira, quando ia tratar de questão de organizações sociais, né? O público não estatal, ou seja, as pessoas têm que enxergar que determinados serviços não são exclusividade do Estado, que as pessoas podem contribuir e podem fazer parte desse jogo. E para fazer parte desse jogo, coloca-se dinheiro. Para se colocar dinheiro, tem que ter credibilidade nas instituições. Então, é um círculo, né? Que a intenção é que ele se torne virtuoso. Aí eu queria que só o Felipe Gelelete vai poder tratar um pouquinho na parte da tarde a experiência que a FINEP teve para, de certa forma, tornar esse círculo uma questão virtuosa, que foi com os fundos de investimento em Venture e Seed Capital. Eu vou fazer um paralelo,
só para vocês terem ciência, nós tínhamos há 20 anos atrás uma indústria muito nascente de fundos de venture e seed capital para pequenas empresas de base tecnológica. Era alguma coisa que não existia, né? A FINEP poderia muito bem pegar e começar a fazer um investimento naqueles fundos. Ela optou, naquele momento, por fazer uma coisa diferente, estruturar um mercado de fundos. Como que isso foi feito? Trazendo os fundos para um fórum, junto com as empresas. E, a partir daquele momento, os fundos começaram a enxergar as empresas de base tecnológica e essas empresas passaram a ter o quê? Credibilidade para os fundos. Hoje, 20 anos depois, nós temos uma série de fundos de venture e seed capital. Podemos melhorar? Sempre podemos, tá? Mas é um cenário muito diferente do que nós tínhamos há 20 anos atrás. Estou contando essa história por quê? A gente está no momento 0, tá bom, no momento 1, né? Ou 2, com os endowments. Eu acho que é uma oportunidade dessa discussão para que a gente possa fazer a mesma coisa, para que daqui a 20 anos a gente possa estar assim, olha, tudo bem, esse aqui já está andando tranquilo, já está andando por conta própria. Mas a gente tem um papel agora de estruturação, e eu acho que nada que os fóruns, de você trazer os investidores e as fundações de apoio e as instituições que vão estruturar esses fundos são fundamentais para gerar essa credibilidade. Queria colocar isso aqui como um ponto aí para frente, relatando no âmbito dessa discussão que foi colocada aí pelo colega. Obrigado. Quem é que vocês já estão aqui? Cristiano. Vamos lá. A outra, hein? Nós estamos nos finalmente. Ninguém... Você... É ele que está na frente? Érica. Depois você fala. Não, microfone. Qual a sua vivência? Não está funcionando. Qual a sua experiência e vivência? Quanto custa para estruturar um endowment? Porque assim, tem toda essa questão da governança, a gente sabe que a fundação de apoio, como no meu caso, vai poder cobrar uma taxa, algo do tipo, mas assim, quanto custa do zero para eu estruturar e começar a fazer o endowment andar? E quem vai fiscalizar esse endowment? Vai ser o Ministério Público? Vai ser a CVM? Você, pela sua prática, o que você sabe me dizer, por favor? Tá. A parte de fiscalização, na parte da tarde, teremos uma exposição aqui do Dr. Keller, né, procurador de fundações do Rio Grande do Sul. Ele vai entrar bem profundamente nisso. Acho que eu vou deixar essa parte que será respondida aí mas naturalmente as fundações, fundos de fundações, certamente estarão. Não sei se o MP entrará em outros fundos também. Eu acho que, a princípio, fundos de fundações serão fiscalizados pelo MP. Desculpa, a outra parte era a questão do valor. Eu acho que isso é muito relativo, né? Muito relativo, assim, porque às vezes a construção de um fundo desse requer um preparo da instituição, né? Então, assim, muitas vezes precede uma alteração de estatuto, uma reforma. A alteração de estatuto eventualmente se aproveita para trazer um estatuto para 2020, inserir tudo que há de moderno, de terceiro setor, acaba tomando uma amplitude, às vezes, um pouco maior. Acho que também essa precificação, ela acompanha o porte da entidade, né? Tem entidades, e o endowment não é um mecanismo só para entidades enormes, gigantes. Eu acho que não, mesmo as pequenas, ele não precisa nascer grande. Mesmo entidades pequenas podem criar essa estrutura. E diria que é algo assim muito razoável, assim, mas eu não acho que ainda, como não é um produto assim né, de prateleira, eu acho que depende muito do caso a caso, mas é algo bastante razoável. Vou passar para o último, depois encerro. Bom, eu não tenho uma pergunta, não, eu tenho uma boa notícia para o Marcelo. Dos seus 7 desafios, nós vamos tirar 2 deles.
já existe, o seu primeiro fundo está resolvido, nós já temos 2 endowments montados, com conta bancária apta a captar e com carteira de projetos. O da Coptec e o do IBMP da Fiocruz. Obrigado pelo marketing. Eu não quis fazer, eu ficaria muito cabotino, né? Eu não vou trocar porque é do Peregrino. Eu quero responder a pergunta do custo. A pergunta do custo é o seguinte: eu demorei 3 meses para conseguir o CNPJ. Se eu precificar minhas horas de trabalho da minha equipe para discutir com a Receita Federal que CNPJ é esse, que KNAI é esse, você já tem uma parte do custo. Tem uma consultoria técnica financeira, porque eu tenho que pagar mesmo, não é isso? Tem meu tempo, hora para outras coisas, o estatuto. Tem meu conselho de administração que aprovou a minha diretriz, né? Já montei o meu conselho de administração, já montei o conselho fiscal, já montei o comitê de investimento, que é automaticamente eu, como diretor, e a Ângela, que estava aqui como diretora superintendente, e mais o meu consultor. Esse é o custo. O problema é o dinheiro. Então, eu preciso informar a todos que nós, você também, que é da FAC, não é isso? Está apto a receber, mas tem que preparar o berço. Esse é o problema. E o que a gente está fazendo aqui dentro? É que todos aprendam, não só a Coptec. E o que eu aprendi, na prática, estamos todos trocando informações aqui, com o apoio do MCT e com o apoio da FINEP. E agora, à tarde, com o apoio jurídico. Vocês de tarde vão ter uma aula de como nós vamos planejar um fundo endowment. Não tem sentido discutir, vocês aqui saírem, almoçar, voltar para casa e dizer, não peguei nada. Vou ter que ver tudo, slide. Entendeu? Porque a fome pelo slide e pelos filmes, todo mundo quer ter. Mas é preciso saber como é que vai fazer. E a gente teve que fazer porque ninguém fez antes. E aí não podia ficar atrás. Então, eu queria, se não tem mais nenhuma questão, eu queria dar prosseguimento ao nosso evento, facultando vocês almoçarem, se quiserem. Vocês têm um folhetinho, um panfletinho, que as minhas colaboradoras aqui fizeram. Vocês têm a coisa. Voltem. A que horas, Luzia? Voltem às 2h10. 1h30, para a gente começar, porque a pauta de tarde é grande e é operacional. Vocês vão ver a apoteose, que vai ser a última mesa. A luta.